Olá, meu nome é Brena Santos Oliveira, sou engenheira agrônoma e nossa equipe trabalha no território litoral sul da Bahia. Nossa equipe é composta por mim, Brena, Márcia, que é assistente social, e Walter, que é engenheiro ambiental. Nossa receita está muito ligada, na verdade, o ingrediente que a gente escolheu para fazer essa receita está muito ligada à história do território, do nosso território litoral sul, que se confunde muito com a história do cacau na região. Naquela época dos coronéis, que tinham muitas áreas de cacau, a região era muito próspera. A gente tem hoje, agora, pequenas áreas. As áreas grandes foram divididas e hoje a gente tem muitos assentamentos, temos áreas de quilombola, temos agricultores tradicionais também. E hoje esses agricultores relatam as histórias deles do passado e a maioria deles, boa parte deles, relata o consumo de jaca. Eles trabalhavam na roça e muitas vezes não tinham o que comer e acabavam consumindo a jaca. O dia todo de trabalho eles eram sustentados comendo jaca. Então a jaca é um símbolo da região, é praticamente unânime, é um símbolo da região, todo mundo consome também até hoje e também está ligado ao momento de escassez. A comunidade que a gente escolheu representar aqui é a comunidade de Frei Vantuí. É um assentamento que fica no município de Ilhéus. É um assentamento que tem um grupo de mulheres muito forte, elas são bem atuantes, inclusive a presidente, Dona Renildes, é bem atuante, bem solícita. E a gente resolveu utilizar esse ingrediente, a jaca, para fazer um prato, para fazer a moqueca de jaca e representar o nosso território litoral sul. Acredito que seremos bem representados pela jaca, que é um alimento maravilhoso, com valor nutricional alto, e que por muitas vezes foi o alimento que garantiu o sustento de muitas famílias. Olá, eu me chamo Kevin, sou assentada do projeto de assentamento Frei Vantuí, localizado no município de Ilhéus. Nosso assentamento tem 47 famílias assentadas, das quais 32 famílias são beneficiárias do programa Bahia Produtiva. Estamos com esse programa para requalificar nossa agroindústria e assim conseguirmos produzir polpas de frutas e produtos de cozinha, como bolos, doces, compotas, além das frutas desidratadas que já produzíamos antes. Nós produzimos principalmente aqui o cacau, mas temos também outras frutas como a jaca, que é nativa, praticamente todo mundo tem em suas roças, em seus lotes. E a jaca ela é muito vendida aqui na rodovia onde a gente se localiza, entre Ilhéus e Itabuna. Essa rodovia ela é um importante mercado para as famílias aqui do assentamento e nós conseguimos assim ter uma grande fonte de renda durante o período de safra da jaca. Além disso, a gente utiliza muito a jaca para o consumo das famílias, para sua alimentação diária. A jaca ela é consumida tanto in natura como um lanche nutritivo, saudável, mas também ela é consumida dentro da cozinha, de forma processada, cozida, como moqueca, como doce, como conserva do caroço da jaca. Então a gente faz da jaca um uso muito intenso e importante para todos aqui. A comunidade tem 22 anos de fundação, né? Ainda não é titulada completamente, mas está no processo. E é uma comunidade formada, uma associação formada por mulheres que lutam pelos direitos e pela melhoria da qualidade de vida das suas famílias. Então, o ideal para fazer a moqueca da jaca verde tem que ser uma jaca bem verde, que ainda não tenha a semente. E para cortar e não ter problema com o visgo, você corta em água corrente, ó. Vai cortando, você vê que o visgo não fica na jaca, nem mela a faca. O procedimento é esse aqui. Ele vira ficou, você pode passar água aqui, ó, o visgo sai todo. As pessoas têm medo de fazer às vezes esse prato por conta do visgo, mas fazendo dessa forma aqui não tem problema, tá vendo? Depois da jaca descascada e lavada, corta ela em tiras
E depois numa tábua você corta ela em cubinhos. Depois de cortar em cubinhos, pode pôr na panela de pressão para cozinhar. Bom, essa massa de jaca aqui, ela vai ficar no fogo por mais ou menos 15 a 20 minutos. Uma forma prática de se saber o ponto, né, que ela já está ao ponto de fazer a moqueca, ela vai soltar um cheiro bem agradável quando ela estiver cozida. Então, e é mais ou menos em torno de 15, 20, isso depende muito do fogão que for utilizar. E geralmente na roça, o pessoal utiliza fogão de lenha, né? Então vai variar um pouco esse tempo. Mas uma das características básicas é o cheiro. Ela solta um cheiro como se estivesse cozinhando um fruta-pão. Enquanto a jaca estiver cozinhando, a gente pode adiantar, né, o processo do recheio dos ingredientes. Vou colocar 300 ml de azeite. Esse azeite eu vou aquecer um pouquinho para poder dourar os temperos. 3 cebolas médias. Geralmente eu coloco a cebola antes, porque ela demora um pouco mais de dourar, né? Se colocar o alho antes da cebola, ele acaba queimando. Depois de ter colocado a cebola, vem com o camarão já hidratado, né? Ele passa por um processo. Se for camarão seco, tem que hidratar ele antes. Coloca ele na água para ele dar uma hidratada e tirar um pouco do sal. E aqui continua o processo, né, de dourar. Eu já vou acrescentando o alho também. Foram 4 dentes de alho, mais ou menos 200 gramas de camarão. Vale ressaltar que o camarão é opcional. Obrigatoriamente não precisa ter, porque tem gente que não come marisco, né? Tem gente que não come camarão, que tem alergia ou por problema de religião, alguma coisa. A gente está colocando porque é opcional. Acrescenta os 2 tomates, né? São 2 tomates médios. Um pimentão. Eu estou utilizando pimentão verde. E o coentro fica para depois. Geralmente na moqueca a gente coloca o coentro por último. E aqui nós vamos deixar ele dourando. Todo esse tempero aqui vai ficar dourando para poder fazer aquele famoso fundo, né, de panela. Isso aqui vai dar um sabor à moqueca. Para ir dando caldo ao tempero aqui, o que é que eu fiz? Eu reservei um pouco da água da próprio cozimento da jaca. Podemos ver que a jaca já está pronta, né? Já está cozida. Ela fica um pouco rosa, meio arrosada, e o cheiro está espetacular. Então ela fica mole com textura de palmito. Ela tem uma textura bem tenra. Aí eu vou colocar um pouquinho mais da água aqui só para ir formando o caldo. E aí não tem uma medida certa, porque a medida é de acordo ao que o cozinheiro quer para fazer a quantidade de caldo. Porque muitas vezes você vai fazer um pirão, aí você precisa um pouquinho mais de caldo para poder tirar para fazer o pirão. O recheio já tem aqui, né, 15 minutos no fogo, né, para dourar e amolecer bem, ficar tudo bem cozidinho. Agora vamos acrescentar a jaca. Ela foi escorrida, né, o excesso de água a gente acrescenta. Dá uma mexida aqui. E agora, depois da jaca aqui dentro, a gente vai acrescentar o coentro, né? O cheiro verde, como algumas pessoas chamam. Eu dou uma misturadinha.
porque o coentro realça bastante o sabor da moqueca. Venho agora com leite de coco e finalizo aqui com o tempero. E o sal. Sal geralmente se utiliza a gosto, não dá para dar uma medida porque pode ter alguém hipertenso em casa. Então sal é a gosto, né? É a medida que a família tem o costume de usar. E aqui vai ficar mais ou menos uns 15 minutos para poder a jaca pegar o gosto do tempero e do camarão. E aí fica pronta a moqueca de jaca verde. É uma alternativa da agricultura familiar. Durante as conversas com os agricultores, no passado eles utilizaram muito a semente, né? A semente da jaca eles comiam cozida. Só que naquela época, geralmente quando eles utilizavam a comida, eles comiam o caroço de jaca cozido, era quando eles estavam numa situação, né, de fome mesmo, de não ter alimento em casa. Então eles associam muito isso hoje ainda. Quando se fala em fazer algum prato com jaca, eles associam a fome. Então, na verdade, a gente está quebrando um tabu, né? Mostrando para ele que a jaca realmente ela é um alimento importante, né? Ela tem algumas substâncias que beneficiam o intestino. Ela regula a hipertensão. Então é um produto, né, um alimento que ele tem de fartura na propriedade, que além de usar o fruto, né, maduro como doce, ele pode estar utilizando como moqueca e outros pratos também. A moqueca é só uma das alternativas.